Oi, bem-vindos aula 6, Biologia C, continuação da aula anterior, Ciclos Biogeoquímicos parte 2. Vamos falar hoje do ciclo da água, né? Lembra que eu tinha falado lá, CHOMP, COH, não sei o que. O hidrogênio, ele vem principalmente tanto nas moléculas orgânicas, mas principalmente na água. Ele vai estar presente, né? Ele é um ciclo. O ciclo da água é um ciclo simples. E assim, ele também. Ela circula em qualquer nível da cadeia trófica, né? Então, a gente, como consumidor, a gente participa do ciclo da água, né? Solvente universal tá aí há bilhões de anos. Delícia. Então, esse é o ciclo da água. O ciclo da água, ele é dividido em dois tipos. O grande ciclo e o pequeno ciclo. O pequeno ciclo, ele é aquele ciclo simples, né? Tipo, a água lá do lago, do rio, do mar, ela evapora, né? Se condensa em nuvens, que depois faz chover. E essa chuva abastece lagos, rios e o mar de volta. Esse é o pequeno ciclo. O grande ciclo, ele tem a participação dos seres vivos, né? Então, você vai estar lá, a água tem esse escoamento superficial, ou então ela adentra a terra formando... Não sei se está certo. Formando os lençóis freáticos. Esses lençóis freáticos podem formar rios, né? Quando eles se saturam de água, eles formam as nascentes. Então você tem lá a água disponível, líquida, seja em rios, em lagos, em oceanos. E essa água, ela tá lá e ela vai ser absorvida, né, pelos vegetais, ser ingerido pelos animais, tanto terrestres quanto aquáticos. E esses animais, principalmente os terrestres, né, e as plantas terrestres, eles transpiram, né, essa transpiração nos animais é por regulação de calor, né, para regular o calor a gente libera a água, que a água, pode ver, quando você estiver suando, sopra um pouquinho, tipo, faz um vento na sua cara, você vai ver que a tua cara refresca muito mais rápido se você não estiver suando. Porque a água é um mecanismo, né, para o corpo respirar mais rápido. Já que você está tipo, ou com calor por causa do exercício ou por causa do ambiente em si. E a gente transpira normalmente, né? Quando a gente fala, a gente libera água na nossa... Quando a gente expira, também libera água. É água saindo todo o tempo. As plantas também, né? Às vezes lá, a planta tá murcha, porque falta água, né? Porque ela liberou muita água e não conseguiu recuperar essa água do solo. E as plantas, elas também passam um processo chamado evapotranspiração, que além dessa transpiração, né, da água do organismo, ela sair para o meio na forma de vapor, é a água superficial delas, né? Elas simplesmente essa água sai do corpo delas assim, tipo, sem mais nem menos, né? Porque não é de vontade delas essa água sair no processo de evapotranspiração, né? De evaporação em si. Então, tipo, a planta tá lá tomando, sei lá, você coloca sua planta no sol, ela toma um sol esturricante e ela murcha. Mas não porque ela quis, tipo, a água simplesmente saiu dela porque o sol estava muito quente. Ela não tem uma proteção bem devida que nem, por exemplo, algumas plantas têm, né? Mas, tipo, a gente tem a pele, a queratina da pele que impede essa saída excessiva de água. Então as plantas, além desse processo por falta de vontade delas, que é a evaporação, tem a transpiração, né? Que ela simplesmente deixa a água sair para conseguir sugar mais água. Beleza?
Eu vou explicar isso melhor mais pra frente. Então, vai lá, absorveu e liberou evapotranspiração. Transpiração, com mais evaporação da água líquida normal, forma nuvens, né, condensação. E essa nuvem, esse vapor de água, ele vai se precipitar. Né? Ele vai se precipitar ou em forma de chuva, ou ele vai virar neblina, ou ele se precipita em neve. Se ele se precipitar em chuva, tem escoamento superficial de volta, alimenta lagos, rios, etc. Se ele precipitar em neve, ele vai... Uma hora ele descongela, mas ele também pode alimentar geleiras, picos de montanhas. Então, é isso. Tá. Revendo esses termos. Escoamento superficial. Essa água líquida que está presente nos rios, nos lagos, nos oceanos. Evapotranspiração. A liberação por falta de vontade das plantas de água por causa do calor, por causa do sol, né? Porque tem plantas que suportam o sol, tem plantas que não suportam tanto o sol, né? E precipitação é justamente água caindo em forma de chuva, em forma de neve, por aí. Aqui tá ele. Ciclo de nitrogênio, né? Nitrogênio, elemento essencial presente no nosso DNA, nas nossas proteínas. E como todos os seres vivos têm DNA, todos os seres vivos têm proteína, ele está presente neles também. Ele é mais complexo porque ele vai passar por diversas... Esse nitrogênio não é que nem no carbono aqui. Carbono atmosférico vira glicose e pronto. Aqui tem diversos intermediários até chegar numa molécula de nitrogênio boa para os seres vivos em si. Além de que também tem vários agentes, né, vários micro-organismos que contribuem para o ciclo. Tá. O primeiro passo é a fixação. Que nem aconteceu no carbono, você tem o nitrogênio na atmosfera, ele está como forma de N2, um gás nitrogênio, ele compõe quase 80% da atmosfera. Então, você respira basicamente nitrogênio, esse nitrogênio que você respira, ele volta, ele sai, não é aproveitado. E como esse nitrogênio que está lá no ar, ele vem para os seres vivos. Tem duas vias. A primeira é a via atmosférica ou não biológica, que é através de tempestades de raios. Que esse raio ele faz lá um mecanismo que eu não sei explicar direito, mas ele transforma esse N2 em NO3, que é o nitrato. Esse nitrato que é a molécula que as plantas conseguem absorver e que é possível circular nas cadeias tróficas. Mais uma vez, que nem no carbono, o nitrogênio ele vai entrar primeiro por bactérias, né? Ele vai entrar por bactérias no sistema biótico, mas ele vai continuar na cadeia trófica em si pelas plantas com esse nitrato. E tem o caminho mais longo de fixação, né, de entrada, que é a via biótica, né, pelas bactérias, que assim, tem diversas bactérias que fazem esse processo. No meio aquático e em ambientes úmidos você tem cianobactérias do gênero Nostoc e Anabaena. Elas têm estruturas que permitem essa fixação de nitrogênio. E no meio terrestre você tem algumas bactérias associadas a raízes de plantas. O que elas vão fazer? Elas vão pegar esse N2 e vão transformar em amônia. NH3, amônia. Essa amônia no meio, lá no organismo da bactéria, ela vira amônio, NH4. Esse NH4 ele vai ser liberado pela bactéria para o meio. Liberado no meio, ele vai passar
pelo processo de nitrosação, não causado, mas mediado pelas bactérias do gênero Nitrosomonas e Nitrosococcus. Para lembrar, nitrosação, nitrososomas, nitrosococcus. Esses são gêneros de bactérias que fazem esse processo, que basicamente pega esse amônio, reage com oxigênio e produz nitrito, NO2. Esse NO2, esse nitrito, que é tóxico para essas bactérias, é liberado na Terra e fica disponível para essa bactéria chamada Nitrobacter, no processo, que através do processo de nitratação pega esse nitrito e transforma em nitrato, NO3. Esse mesmo nitrato que surgiu lá da coisa dos relâmpagos lá. Então aí, ó, nitratação, nitrobacter. Como é que é o nome? É uma diquinha besta, mas tipo, é interessante fazer essa associação, porque alguns lugares eles podem cobrar o gênero da bactéria que faz isso. É meio nada a ver, mas tipo, né? Mas enfim. Tá, nitratação faz um nitrato, e esse nitrato agora também é liberado no solo, e agora ele está disponível na absorção, principalmente pelos vegetais. Vão absorver esse nitrato, né, pelas raízes, e agora o nitrogênio está disponível na essa cadeia trófica em si, que a gente conhece também. Então vai lá, o nitrogênio é aproveitado, faz DNA, faz uma proteína e tal. Os animais absorvem, comem também. Se aproveita nitrogênio. E como o nitrogênio é devolvido, porque tudo que vai, volta. E como volta, os animais eles fazem uma liberação direta de nitrogênio para o meio, que é através da excreção, né? Excreção aqui em sentido de urina, mas nem todos os animais urinam. Então a urina, principalmente, ela libera o chamado de excretas nitrogenadas, que é a amônia, o ácido úrico e a ureia, que são moléculas com nitrogênio. Esse nitrogênio volta pro meio para fazer de volta essas ações, passar por esse processo de novo. E tem outro processo que aconteceu mesmo antes, que é a decomposição. Processo lindo, né? A morte, assim, no seu sentido mais profundo, significativo da vida. A decomposição, lá, fungos, bactérias e tal, liberam dois tipos de nitrogênio em duas classes. Primeiro em amônio e amoníaco, que são passíveis de passar pelos ciclos das bactérias, e moléculas orgânicas, como aminoácidos, ácidos nucleicos, e esses precisam passar por um processo para retornar ao nitrogênio, nitrogênio ambiente, e através da ação dessa bactéria de gênero Pseudomonas, você tem o processo de desnitrificação. Desnitrificação com SS, que é destransformar o nitrato, né? Você vai pegar esse nitrogênio, que às vezes está em nitrato, às vezes não está, esse nitrogênio orgânico, e transformar em N2 de volta, para liberado de volta no ar, e assim, e continuar o ciclo. Lembra que eu falei lá que a fixação ocorre por
algumas bactérias estão presentes em raízes de plantas. Essas plantas em si são plantas leguminosas. O que são plantas leguminosas? São plantas da família das leguminosas, que o mais conhecido de todo brasileiro é o feijão. E a soja. Assim como o amendoim. Né? Então são esses alimentos, né? Esses grãos que surgem em vagens. E na raiz dessas plantas tem nódulos ou bolinhas, né? Aparentemente, que habitam bactérias do gênero Rhizobium, né? Que riso de raiz, bium, vida da raiz, vida na raiz, que elas fazem que elas fixam diretamente esse nitrogênio, transformando em amônio e liberando no solo. Ou seja, elas aceleram o processo do ciclo. E por que isso? Porque essas plantas leguminosas, elas são muito utilizadas na agricultura, num processo chamado de rotação de culturas, né? Porque como elas fornecem muito nitrogênio para o solo, o nitrogênio é fértil, ele deixa o solo fértil, tanto que fertilizantes, né, os fertilizantes industriais, fertilizantes químicos, eles contêm muita quantidade de nitrogênio. Então, um solo fértil, um solo com nitrogênio adequado, né? E para isso, os agricultores, agrônomos, eles incentivam a produção de leguminosas, de amendoim, feijão, soja, depois de você plantar outras culturas. Então, por exemplo, tem lá uma plantação de milho. O milho, ele suga muito nitrogênio, o solo fica meio empobrecido, meio... Então você vai lá, você planta uma soja, um feijão, um amendoim, e isso fornece mais nitrogênio para o solo. Logo em seguida você faz a plantação de outra cultura, né, um arroz, um milho de volta, um trigo, que vai para se nutrir desse nitrogênio que está disponível no solo. É um meio um pouco mais barato, né, de você manter a integridade do solo, uma vez que fertilizantes têm todo o impacto ambiental associado e são caros. E melhor você... Aqui é tipo um lucro, né, já que você está nutrindo o solo e você vai obter produto para vender. Pois bem, questões. Esqueci de onde vem essa questão. Tá, mas enfim. A figura representa uma série de eventos que compõem o ciclo hidrológico do planeta. Analise a veracidade ou a falsidade das proposições abaixo sobre esse ciclo. O ciclo da água. Hidrologia, água. Essas coisas aí. Né? Aqui você tem um processo de tá acontecendo uma chuva, 2, essa água tá se fazendo um escoamento superficial, né, se transformando em córregos, em rios. Em 3, você tem a absorção dessa água pelo lençol freático. Em 4, você tem a formação da água em si, né, do rio, do mar, não sei o que é isso. Em 5, a evaporação. Em 6, a condensação em nuvens. Em 7, você tem o acúmulo dessa nuvem, né? A nuvem branquinha lá, depois ela fica escura por resfriamento, né? Não vou explicar muito a parte química do ciclo da água, a parte física, né, também. Mas lá, ela tá lá, quente, nuvenzinha, bonitinha, fofinha, esfria, precipita em 8, né, a precipitação em si.
Aqui, 9 você tem a evapotranspiração das plantas e 10 você tem a transpiração dos animais. Pois bem, proposição 1 aqui. O aquecimento pelo sol provoca a evaporação da água em 5, a formação de nuvens em 6, ocorre à medida que o vapor da água se resfria e se condensa sob a forma de gotículas de chuva. Sim, né? 5 evapora e 6 forma nuvem. Levada pelo vento em 7, as nuvens ficam mais altas e resfriam, formando gotas de chuva que caem sobre a forma de chuva. 1 e 8. A água então retorna à terra, alimentando as fontes subterrâneas, os rios, os lagos e os mares. Certo também. A respiração dos animais 10 produz O2 enquanto as plantas transpiram por meio das folhas e perdem água. A respiração dos animais não produz O2, né? Vamos colocar aqui, consome O2. Essa daqui já dá para declarar como falsa, mesmo não contendo parte do ciclo. Mesmo essa frase não falando sobre água em si, ela é falsa do ponto de vista biológico. Mas enquanto o resto, plantas transpiram por meio das folhas e perdem água, 9, tá certo. Só essa primeira parte que tá errada. O último é quando a água da chuva penetra no solo em 3, ela dissolve minerais presentes nas rochas. Sim. Assim você tem tipo aquela água mineral, né, que você compra na garrafinha. Ela vem de nascentes, de lagos, justo por causa dessa dissolução dos minerais que a água causa quando infiltra no solo, etc. Pois bem, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Enem. Nossa, o Enem. O Enem gosta de cobrar isso daqui de um jeito, tipo, misturado com algum problema, né? O Enem, ele é uma aplicação do conhecimento no dia a dia. Pois bem, a aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na agricultura pode acarretar alterações no solo e na água pelo acúmulo de compostos nitrogenados, principalmente a forma mais oxidada, favorecendo a proliferação de algas e plantas aquáticas e alterando o ciclo do nitrogênio representado no esquema. A espécie nitrogenada mais oxidada tem sua quantidade controlada por ação de micro-organismos que promovem a reação de redução dessa espécie no processo denominado desnitrificação. O processo citado está representado na etapa. Pois bem, ciclo de nitrogênio aqui bem simples. Nitrogênio atmosférico vira amônia. Um processo chamado fixação, né? Que é fixação. Amônia vira amônio. O processo se chama amonificação, se não me engano. Amônio se transformando em nitrito, no processo de nitrosação, causado pelas bactérias, nitrosomonas e nitrosococos. Nitrito se transformando em nitrato, no processo de nitratação, provocado pelas bactérias Nitrobacter. Nitrato retornando a gás nitrogênio no processo de desnitrificação pelas bactérias Pseudomonas. Processo 5 é o que está pedindo de desnitrificação. É isso. Acabou ciclos biogeoquímicos, né? Eles estão aí. O mais popular dentre eles é o do nitrogênio, porque ele é o mais complexo. Mas os outros, às vezes, eles são misturados, tipo o ciclo do oxigênio com o ciclo do carbono. O ciclo da água, ele é bem... Às vezes não tá nem na parte de biologia, tá na parte lá de... sei lá... geografia. Então, o ciclo do nitrogênio é o mais... assim... ele é mais difícil e é o mais cobrado pelos diversos vestibulares,
pelo Enem. E ele tem, né, que nem aqui, esses processos, esses desequilíbrios associados. Então, é isso. Última aula de ciclos biogeoquímicos. Aula que vem começa o último assunto, que é desequilíbrios ambientais. Isso sim é marreta de se entender.